Olá, bem-vindos a mais uma edição de Isto É, Sua História. Meu nome é Sérgio Ciscaro e hoje converso com Jackson Alan, fundador do grupo educacional Educarb. Jackson, bem-vindo. Olá, Sérgio, é muito bom estar contigo aqui, poder compartilhar aí algumas experiências, vivências e falarmos aí sobre assuntos tão importantes aí para o nosso dia a dia. Sem dúvida. Eu acho que nós podemos começar falando sobre o início de sua trajetória no empreendedorismo e na educação. Como começou essa trajetória? Eu costumo dizer que o empreendedorismo, ele move, né? E sempre me moveu. Desde muito jovem, sempre fui muito empreendedor e muito sonhador, né? E então ali com os meus 12 anos, comecei o meu primeiro empreendimento limpando sapatos, né? Eu sou do Nordeste, eu sou do interior da Bahia. E aí comecei limpando sapatos, depois evoluí, troquei de empreendimento, fui vender picolé. Quando eu vendia picolé, eu saía da escola, estudava em escola pública e saía da escola ali já acelerado, porque eu tinha que vender o picolé. Eu vendia o picolé primeiro na rua. Daí eu comecei a perceber que quando eu vendia picolé na rua, eu vendia cerca de 15, 16, 17 picolés. Normalmente eu pegava na sorveteria 20 picolés para ir vender. No final do dia, normalmente o meu lucro ou derretia ou era consumido, né? Porque eu não conseguia vender todo, então o lucro acabava por ali. Então, ali do alto dos meus 14 anos, eu pensei, eu preciso mudar a estratégia, porque esse negócio aqui não está... O único resultado que eu tinha satisfatório era de estar na rua com outros colegas meus que também vendiam picolé. A gente brincava bastante, né? Se divertia naquele momento ali. Mas eu queria avançar. Então pensei numa estratégia de como, digamos, diferenciar o meu negócio. E aí, um dia passando no Polo Petroquímico de Camaçari, na cidade onde nós morávamos, ali na região metropolitana de Salvador, Sim. eu estava com meu pai e percebi que no horário do almoço, o pessoal que trabalhava ali naquelas empresas, eles terminavam de almoçar e ficavam descansando por ali em áreas abertas, em áreas livres. E aí eu tive um insight, só esse pessoal aqui, eles precisam chupar picolé, porque eles terminaram de almoçar, não voltaram para o trabalho. Então, com autorização do meu pai e da minha mãe, eu tinha uma bicicletazinha, uma monareta, né, como era chamada, e eu colocava ali a caixa de picolé. Então eu saía literalmente correndo da escola. Claro, passava em casa, pegava a bicicleta, ia na sorveteria, pegava o picolé e comecei a vender o picolé lá no Polo. Levei 20 picolés, como de costume, vendi os 20 em 3 minutos. Disse, então achei a mina aqui, né? Depois levei 30, levei 40, levei 50. Precisei então ampliar o meu empreendimento, porque a caixa já não cabia mais, né? E aí resolvi então fazer uma aquisição de uma caixa que levava um número maior de picolés. Levei uma quantidade maior e continuei vendendo. Trabalhei ali durante um tempo e aí o que eu percebi foi o seguinte, através de uma atitude, de uma perspectiva de mudança, meio que por um senso comum mesmo, sem nenhum tipo, eu fui fazer a pesquisa e a partir daquela iniciativa, aquele negócio progrediu. E aí eu pude perceber que deu bastante resultado, porque eu demorava uma tarde para vender alguns picolés e agora eu vendia 4, 5 vezes mais do que eu vendia em poucos minutos. Voltava, almoçava, fazia as tarefas de casa da escola, porque a minha mãe pegava no pé. E muitas vezes ainda ia vender na rua com os colegas para participar daquele momento ali. Mas agora era só para estar ali no meio do público na cidade, né? Porque eu já tinha batido a minha meta do dia. Então foi um momento bem interessante e de grande aprendizado para mim. Aí nessa trajetória eu cresci um pouco mais, mudei a modalidade de venda, não vendia picolé, mas eu comecei a vender de porta em porta. Lá na cidade de Camaçari eu vendia produtos naturais. Naquela época eu vendia mel com outras misturas e outros produtos. Acabei montando um time de vendas e isso se expandiu para o interior do estado. Isso com 16 anos, tá? Sim. Com 16 anos eu cheguei a ter 200 vendedores cadastrados, trabalhando comigo, vendendo produtos ali. E foi um momento enriquecedor, porque eu pude conviver com várias pessoas, aprendi muito com cada uma delas e evoluí bastante ali naquele momento. Quando eu completei 18, 19 anos, explorei também outros mercados, me envolvi com outros empreendimentos. Eu estou fazendo aqui um time-lapse Não, aqui, ótimo. rapidinho aqui dessa trajetória empreendedora, né? Então,
Empreendi em outras áreas também de serviços, de vidraçaria, de marcenaria. Fui trabalhar em oficina também. Sempre adquirindo experiências E novas. novas vivências e aprendendo bastante, né? E isso para mim foi muito bom, porque por diversas vezes eu coloquei negócios que não deram certo, eu aprendi bastante Uhum. com essa experiência e aprendendo a como fazer de formas diferentes, eu fui evoluindo e buscando novas oportunidades, novas possibilidades. Então ali por volta dos meus 17, 18 anos, eu conheci Eliane, tá? Nós éramos ainda muito jovens e aí a gente começou a namorar e como namorados ela sempre me falava que tinha um sonho de colocar escola, Uhum. né? E com esse sonho que ela tinha, ela estudou magistério, começou a fazer pedagogia e com esse sonho ela me convidou para sermos sócios e abrir uma escola. No primeiro momento eu resisti um pouco, mas apoiei a ideia dela e aí ela colocou a escola, tá? Nesse período, quando a gente colocou a escola, nós éramos apenas amigos, nós tínhamos terminado o namoro, Sim. tá? E a escola nasceu, tá? Nasceu como Escola Esperança, Uhum. lá na cidade de Camaçari. Sim. E aí, quando a escola nasceu, passou ali aqueles primeiros meses, desde quando ela nasceu e começou a funcionar com, se não me engano, 16 estudantes. E aí ela continuou me convidando para colocar ali a escola junto com ela, para avançar na escola junto com ela. A escola já estava funcionando, né? E eu resisti algumas vezes, eu brinco com ela que eu resisti porque eu achava que ela queria como sócio para me empreender, né? E aí foi, isso é uma brincadeira, tá? Mas foi, digamos, o convite, eu diria que mais acertado da minha vida, porque nós nos tornamos sócios, Sim. daí mudamos o nome da escola, a escola se chamava Escola Esperança, e eu disse para ela, olha, a gente precisa se preocupar com o nome da escola, porque nós queremos estudantes que comecem conosco no infantil, com 2 anos, e ele queira permanecer conosco até o ensino médio técnico, sem querer mudar de escola por conta do nome. Porque o adolescente, quando ele chega na adolescência, muitas vezes ele quer mudar por conta disso. E aí nós buscamos alguns nomes e chegamos então naquela época em Centro Educacional Carpe Diem. Carpe Diem vem do latim carpe diem, de aproveite o dia, aproveite o momento, né? Nós acreditamos que o momento da educação é sempre agora, né, Sérgio? Esse momento aqui é um momento onde estamos conversando sobre diversos assuntos, onde eu vou aprender contigo, tá? E espero também levar algum conteúdo para quem está nos assistindo e que talvez enriqueça, né, esse aprendizado de alguém que está participando desse momento conosco aqui. Daí nasceu, então, o Colégio Carpe Diem, e isso há 21 anos atrás. Sim. E aí nós iniciamos uma trajetória ali que foi um desafio bacana, tá? Essa sociedade me trouxe um aprendizado muito grande, porque a escola, ela é uma ferramenta, tá? A escola, ela serve para levar bom conteúdo para os estudantes, mas a educação, ela vem do berço. A educação, ela vem de cada família. E este dia a dia de uma escola que aprende é que, digamos, faz com que ela se desenvolva. Então, esse aprendizado, para quem está na frente do processo, é cotidiano. Porque se eu, como escola, não aprender todos os dias, eu não estarei apto amanhã para ensinar. E esse aprendizado é que nos move. Então, essa base é que nós trazemos desde a nossa fundação. Aprender para ensinar, tendo a família como parceira sempre, para que alcancemos o objetivo de não formar apenas com bom conteúdo, mas fundamentar o crescimento do nosso estudante para enfrentar todos os desafios da vida dele. E assim, então, começou essa trajetória empreendedora. Claro que depois que colocamos a escola, daí nós passamos a perceber que nós precisávamos avançar em diversos aspectos, então buscamos bastante conhecimento, buscamos consultorias, buscamos observar o mercado, o comportamento dele, e aí eu percebi que quando nós colocamos a escola,
eu percebi que nós não queríamos uma escola apenas, nós queríamos crescer. Certo. E isso já veio desde da nossa fundação. E percebendo isso é que eu disse para Eliane, olha, você fica mais focada na escola, 100% nela, Uhum. e eu vou focar em outras ações também para que tenhamos uma alavancagem externa para permitir que a escola cresça. Uhum. Porque para a escola crescer por si só, muitas vezes gera uma dificuldade muito grande, porque o resultado, né, financeiro da escola não é um resultado expressivo. Tem um propósito muito grande, né? Mas quando você trabalha com a escola ali, digamos, como tem que trabalhar, Sim. ela não deixa um resultado financeiro tão grande. Uhum. Mas, como já afirmei, o propósito é muito elevado. Certo. E como vocês buscaram, além desse propósito, dessa missão que vocês colocam, como vocês se diferenciavam naquela fase inicial dos concorrentes das outras escolas? Olha, todo início ele traz grandes desafios, Sem né? dúvida. E aí, voltando para aquele momento quando nós decidimos nos associar, Hum. quando nós decidimos colocar a escola juntos, eu me lembro que nós criamos a nossa primeira peça publicitária. Hum. Nós temos uma cópia lá guardada no nosso escritório. E a primeira peça publicitária nossa foi um panfletozinho de 1/5 de página, sabe? Uhum. Aquela que é tipo um marcador de livro, Hum. tá? E naquele panfleto nós colocamos assim: a Escola Esperança agora é SEC, Centro Educacional Carpe Diem. Uhum. E aí apresentamos ali alguns diferenciais que na época eram inovadores, né? Algumas tecnologias, algumas, digamos assim, soluções educacionais extra sala de aula, Uhum. tipo natação, tipo algumas vivências fora de sala. Sim. E esse diferencial atraiu algum público e aí, digamos, a gente foi conseguindo se estabelecer. Eu digo que nós já nascemos com essa necessidade de aprender para ensinar, como te falei, Uhum. mas também nascemos com essa capacidade de inovar. E esse olhar de inovação sempre esteve alinhado à nossa tradição educacional, Uhum. onde nós buscamos sempre estar antenados, por assim dizer, com tudo que tem acontecido no mercado e cada fase que o mercado vem apresentando essas inovações, nós procuramos estar ali, digamos, em paridade de conhecimento com o mercado para não decepcionar o nosso público, que é um público tão exigente que são os nossos estudantes, né? Uhum. Que estão ali sempre à frente do tempo. Muitas vezes, hoje eu falo que se o professor não estiver atento e falar sobre um conteúdo que ele não tenha pleno domínio, o estudante pode falar para ele, mas professor, isso que o senhor está falando já está atrasado. Sim. Eu já estou vendo aqui no meu aplicativo ou no veículo que eu estou acessando aqui que esse conteúdo já está atrasado. Uhum. Então, o professor ele precisa estar sempre muito antenado. E com essa busca, então, Sérgio, é que todos os dias nos preocupamos em evoluir nas inovações, mas sem perder, sabe, aquela raiz da tradição educacional. Uhum. Tá? Eu imagino que vocês usem bastante a tecnologia e até mesmo ferramentas de gestão justamente para apoiar a continuidade da missão de vocês de educar dessa forma, não? Olha, a tecnologia hoje ela está inerente praticamente a todos os mercados. Uhum. Os nossos conteúdos, normalmente, eles são híbridos. Nós temos o Sim. conteúdo físico, mas nós temos sempre o conteúdo digital que está ali de forma integrada para que o nosso estudante ele consiga acessar essas plataformas e evoluir ali no aprendizado. Uhum. É importante falar que quando eu estudava, há alguns anos atrás, na escola, a escola tinha uma forma de ensinar. Hoje, o formato ainda é parecido, mas os desafios são outros. Sim. A forma de aprender é outra, né? Hoje, o estudante que está ali dentro da sala de aula, ele não se contenta com a aula que o professor chega e fala 45 Uhum. minutos sobre um assunto e escreve no quadro e que ele precisa. Não. Hoje, se for dessa forma, o estudante não aprende. Nós hoje precisamos, digamos, adaptar esse ensino, adaptar a forma de transmitir o conteúdo, porque pesquisas mostram que o estudante ele não consegue ficar mais do que 6 minutos
focado Uhum. ali naquele conteúdo. Então, o professor ele teve que se reinventar para gerar esse aprendizado que o estudante precisa, né? Certo. Quer dizer, vocês estão sempre buscando se atualizar com relação a esses desafios que cada vez se tornam mais importantes no sentido de dos professores conseguirem passar um conteúdo para os alunos. Nós nos preocupamos, como já falei, em aprender todos os dias para ensinar todos os dias. Então, todo o nosso time, ele passa por constante aperfeiçoamento Uhum. de aprendizado para que gere um bom ensinamento para o nosso estudante. Eu gosto sempre de falar que se a gente pegar lá aquela trajetória desde a primeira revolução industrial Uhum. até agora, nós passamos aí por várias fases e que digamos, o mercado industrial, ele evoluiu muito, o mercado tecnológico, ele evoluiu demais. Nós tínhamos há um ano atrás o metaverso como a ferramenta do momento. Sim. Hoje, a inteligência artificial é a ferramenta do momento, né? E o professor, antes, muitas vezes, ele aprendia um conteúdo e que muitas vezes demorava um ano ensinando ali todo aquele conteúdo que ele aprendeu. Uhum. Mas hoje, se o professor aprender um conteúdo, digamos, agora, nesse período, para ensinar para o ano que vem, quando chega no próximo semestre, ele já precisa ser atualizado, Sim. porque o mercado já mudou. Então, esse aprendizado contínuo faz parte da nossa gênese, faz parte do nosso dia a dia. E aí, entendemos que se não houver, iremos ficar ultrapassados. Sim. Então, nós não podemos perder a nossa raiz, né, da tradição, do ensino, mas nós não tiramos o olhar da inovação e das novas tecnologias. Sim. E eu vejo que com o passar dos anos, esse olhar de vocês se expandiu além da Carpe Diem, né? Como vocês são hoje? Como que é o grupo Educarpe hoje? Como te falei, nós nascemos ali com uma escolinha, né, o Uhum. Centro Educacional Carpe Diem, que foi evoluindo, e aí nós fundamos então a nossa primeira filial, depois a segunda, a terceira. Na quarta filial, nós percebemos que precisávamos dar uma parada para organizar. Certo. Por quê? E como é em todo o mercado de empreendedorismo, né? Você cresce, arruma, cresce, arruma. Porque se você for tentar arrumar para crescer, claro, você tem que crescer com o mínimo de planejamento, Uhum. porque senão tudo pode dar errado. Mas se você for deixar tudo exatamente pronto para crescer, você nunca vai conseguir crescer, porque o mercado é muito rápido. E aí, quando nós chegamos ali em 4 unidades, aí a gente sentiu a necessidade de organizar a casa. Então, nos preparamos, buscamos conhecimento através de apoio de consultorias para organizar o nosso processo interno. Uhum. A gente organizou, passou mais um período ali implantando essa cultura no nosso dia a dia, na nossa empresa. E aí avançamos um pouco mais, passamos ali mais uns 3 ou 4 anos implantando todo esse conhecimento para que todo o time assimilasse o formato, a forma como trabalhar. Passado esse período, daí a gente resolveu avançar um pouco mais, fomos para um mercado um pouco mais concorrido, na cidade vizinha nossa, chamado Lauro de Freitas. Colocamos mais uma unidade educacional, agora uma unidade educacional um pouco maior, um pouco diferenciada no sentido de estrutura. Tá? O ensino permanece sempre o mesmo, a cultura permanece sempre a mesma, não importa aonde estejamos, mas a estrutura, os desafios, eles vão mudando, né? Quando colocamos essa unidade educacional, sentimos mais uma vez a necessidade de aperfeiçoar os nossos processos, então foi mais uma fase de aprendizagem bacana, e aí a gente padronizou então todos os processos, desenhou tudo bonitinho, e aí nós buscamos o selo da ISO 9001, de gestão da qualidade, tá? Com digamos assim, o selo da ISO, com essa padronização, então a gente se permitiu avançar um pouco mais como rede, e aí decidimos que iríamos colocar mais algumas unidades. Quando a gente começou a pensar sobre esse assunto, né, em evoluir um pouco mais, então nós chegamos no período pandêmico. Tá? Aquela unidade que nós havíamos colocado ali estava ainda muito jovem, estava nascendo, e aí veio toda a pandemia. E quando a pandemia veio,
como todo mundo, nós achávamos vai ser um curto período, né, quando veio o lockdown, que vai ter que fechar. Então a gente pensou, olha, no início, como todo mundo pensava, isso vai durar, sei lá, eu já era pessimista, achava que ia durar uns 2 meses, né? Porque os otimistas achavam que seriam 15 dias, mas aí os 2 meses viraram 6, viraram 1 ano, viraram 2 anos e as escolas fechadas. Nesse período, foi extremamente importante todo aquele nosso processo de padronização das ações. Sim. Por quê? Porque de forma muito rápida nós conseguimos implantar, então, o modelo de ensino à distância, o modelo de ensino através das plataformas digitais. Claro, perdemos bastante estudantes da educação infantil, porque eles ficaram dentro de casa, o ensino não era, digamos, muito efetivo para esse público. Quero ressaltar que mesmo na educação infantil, tá, muitos estudantes permaneceram conosco e as professoras se desdobravam para fazer a apresentação da aula de forma extremamente lúdica e criativa para prender a atenção dos pequenos ali na tela, tá, e interagir com eles. Então, foi um período que para nós mostrou a força, digamos assim, e a evolução dos processos que nós víamos estabelecendo. Claro, veio toda aquela insegurança, né? Ficamos pensando, o que é que vai acontecer agora? Será que as escolas vão permanecer? Quando isso tudo passar, como é que vai funcionar? Então veio ali a virada do primeiro ano, né, de funcionamento das escolas, mas de porta fechada. E aí a gente tinha muita incerteza. Será que nós teremos rematrículas? Será que as famílias vão continuar? Qual não foi a nossa surpresa que a escola cresceu em número de estudantes. Quando a escola cresceu, como eu te falei, eu tive uma trajetória que desenvolvia sempre projetos, digamos, paralelos à escola no formato, digamos, de outros negócios ali, e Eliane sempre 100% focada na escola. Quando chegou nesse período, a gente tomou uma decisão, olha, estamos aí dentro da pandemia, mas a perspectiva é de melhora. Então, nós vamos parar com outras iniciativas de negócio, vamos vender esses negócios e vamos focar 100% na escola. E aí tomamos essa decisão, nos desafiamos e dissemos, vamos dobrar de tamanho. Nós tínhamos 5 unidades e aí decidimos que iríamos para 10 unidades educacionais. Nesse momento, então, nasce a Rede Educarp. Certo. A Rede Educarp Educarp vem de educação, Carpedim. Mas aí quando a gente decidiu mergulhar bastante, né, nesse mercado educacional do Brasil, de olhar todas as oportunidades e também as dificuldades e as políticas que permitem o funcionamento disso tudo no país, então a gente percebeu que tem, sabe, Sérgio, um espaço muito grande de desenvolvimento desse setor no país. Nós conhecemos a realidade de escolas de norte a sul do Brasil e aí a gente percebeu que poderíamos avançar além das escolas, tá? E nesse período, então, nessa busca, nós avançamos não apenas 5 unidades, mas 10 unidades. Então, nós triplicamos ali em número de unidades educacionais. Foi um desafio enorme. Imagino. Né? Por quê? Porque nós tínhamos um time que cuidava ali de 5 unidades educacionais e agora esse time precisou se adequar para cuidar de 15 unidades educacionais. E aí, novas culturas, porque nós saímos ali, digamos, daquela região da Bahia e avançamos para outras regiões lá no Nordeste, aqui no Sudeste, aqui em São Paulo. E tem sido um aprendizado fenomenal, né? Conhecido novas famílias, novos profissionais e aprendido bastante. Ainda nessa trajetória da Rede Educarp, do crescimento das escolas, o tempo passou. Isso foi de 2021 para 2022. Certo. O ano de 2022 passou, foi um ano extremamente desafiador para nós. Chegou o ano de 2023, os processos já estavam mais equilibrados, né? E aí a gente passou a perceber que nós poderíamos ir além das escolas. Então, nasce aí o Grupo Educarp. Antes nós tínhamos o colégio, depois a Rede Educarp,
que é a rede de escolas, e aí nasce o Grupo Educarp. No Grupo Educarp, então, nós desenvolvemos aí novas soluções, criando um ecossistema educacional. E o que é, então, o Grupo Educarp? O Grupo Educarp, ele tem na sua gênese as escolas, então a gente veio do chão da escola mesmo, da prática do dia a dia, conhecendo as necessidades dos professores, coordenadores, diretores, mas conhecendo também as necessidades das famílias, dos estudantes, tá? E eu quero abrir um parêntese aqui que desse período pandêmico, tá? Quando a gente volta a abrir as escolas, tá? A gente percebe uma mudança muito grande no mercado educacional, a necessidade das famílias por acolhimento, por serem bem atendidas, por serem respeitadas da forma como elas precisam ser, sabe? Não que não fossem antes, mas isso ficou muito mais latente. Sem dúvida. Tá? Muito mais latente. E aí eu costumo dizer sempre para o nosso time que, para nós, educação de hiperqualidade não é diferencial. Para nós, educação de hiperqualidade é dever de casa. Se nos propomos a educar, a educação tem que ser, digamos, elevadíssima. Essa é a nossa responsabilidade, esse é o nosso comprometimento. Para nós, diferencial é acolhimento, é respeito, é reconhecimento. Para nós, as pessoas precisam vir antes das coisas. E assim, com esse propósito, sabe, de entender a necessidade de cada um, é que nós temos desenvolvido essas soluções, é que nós temos pensado o dia a dia das nossas escolas, o dia a dia dos nossos negócios, pensando para esse público aí de educação. E aí, com, digamos, essa percepção, nasce o Grupo Educarp com essas soluções. Além das escolas, nós decidimos então pegar todo o nosso processo, né, que nós já temos ali desenhado, tudo bem estabelecido, e transformar num modelo de franquia. Para o empreendedor que está em qualquer região do Brasil, ou até de fora do Brasil, que queira colocar uma escola, então a gente transfere esse know-how para ele, tá? Desde o primeiro momento que ele sonhou, que ele desejou colocar uma escola. A partir dali, a gente consegue entender esse olhar, analisar esse perfil, e analisando esse perfil, então, a gente consegue ajudá-lo a escolher a localização, o ponto, e passar para ele toda a metodologia para que a escola venha a funcionar. Mas aí, quando a escola funciona, a gente não para, tá? A gente continua com ele, com todo o suporte, com todo o know-how, acompanhando ali a operação dele no dia a dia, olhando os indicadores e percebendo aonde ele precisa ajustar e melhorar para que o negócio dele continue evoluindo e ele obtenha o resultado que ele deseja ter, tá? Tudo isso com, digamos, um time muito preparado, um time que já tem esse know-how e que já está conosco aí há um bom tempo, tá? E os novos que chegaram antes de ingressarem nesse suporte, eles passam por todo um processo, tá, de onboarding, de aprendizado, para que ele consiga transmitir ao nosso franqueado a nossa cultura, tá? E essa cultura é uma cultura forte de reconhecimento das pessoas. Eu acho que aí está, então, o nosso grande foco de diferencial. Com a expansão, primeiro da escola para uma rede, depois para um grupo, qual o desafio de trazer esse DNA sempre vivo, manter esse DNA vivo e, digamos assim, exportá-lo para outros franqueados, por exemplo? Então, Sérgio, esse é um desafio constante, né? Daquela máxima do aprendizado contínuo, do lifelong learning. E manter essa cultura é a garantia de que o nosso negócio ele vai continuar prosperando. Tá? E aí, quando ele continua prosperando, ele continua transformando. Por quê? Porque como se trata de educação, a educação transforma. Né? E esse desafio do aprendizado contínuo, ele não para nunca. Todos os dias, na nossa empresa, nós temos esses momentos de aprendizado, nós chamamos de direct, onde nos reunimos, todo o time de gestão, e ali
fazemos discussões de temas super atuais e lançamos esses desafios para cada um dos setores do Grupo Educarp, e aí eles continuam, então, nesse aprendizado e evoluindo sempre para não perdermos a nossa cultura, mas também não perdermos o timing do mercado, de tudo que tem ocorrido ali, do ponto de vista de novas tecnologias, do ponto de vista de novas oportunidades educacionais e a oportunidade que temos de aprender e ensinar, tá? Como eu vinha te falando, além da franqueadora, então nós criamos a Educarp Gestão e Performance. Por quê? Porque visitando escolas pelo Brasil inteiro, a gente percebeu essa necessidade, essa dor desse mercado. Então, com a Educarp Gestão e Performance, nos permitimos ajudar escolas que precisam mudar ali o seu patamar de gestão, através de softwares que nos ajudam a fazer essa gestão, mostrando para cada dono de escola, para cada diretor de escola, alguns indicadores que eles precisam acompanhar ali no dia a dia para que essa performance seja aferida e para que essa escola avance, tanto do ponto de vista de entrega de conteúdo, quanto também do ponto de vista de resultado de mercado. E aí a Educarp Gestão e Performance tem essa proposta, né? A proposta de ajudar essas escolas a evoluírem. Assim como ela nos ajuda a dar suporte aos nossos franqueados e a gerir a própria rede de escolas do Grupo Educarp, que é a Rede Educarp. Nós também criamos a Educarp Academy, que é uma plataforma online, on demand, onde nós temos cursos ali de diversas áreas, e aí o estudante, independente da idade, ele pode entrar ali e escolher as suas trilhas educacionais, as suas trilhas de aprendizado, e mergulhar em conteúdos. Por exemplo, se você quer alguns cursos da área de comunicação, ali tem. E aí você vai evoluindo, então, nesses cursos. Na área de gestão, se você quer aprender a cozinhar, lá também tem. Então, nós temos diversos segmentos de conteúdos ali que as pessoas podem buscar e evoluir. A Educarp Academy tem um segmento chamado de Educarp Academy Plus, que aí são treinamentos e imersões presenciais para estudantes que queiram evoluir já nas suas carreiras. Se você é um gestor e aí você quer buscar um novo momento de gestão de alta performance, então nós temos treinamentos que te permite evoluir nesse aprendizado para que você se torne um profissional cada vez melhor. Se é um advogado, se é um médico, são diversas áreas de treinamentos através da Educarp Academy. E aí nós criamos também a editora Educarp, que tem bastante material aí que está sendo desenvolvido, como, por exemplo, o Dream Academy, que é um conteúdo exclusivo para escolas, tá, que utilizamos no nosso grupo e em outras escolas, que é para preencher ali o contraturno das escolas. Uma dor muito grande dos donos de escola é ocupar o espaço ocioso que fica em turnos opostos. E hoje a necessidade da família também é muito grande de preencher o tempo do estudante para que ele tenha, digamos, um local, muitas vezes, onde ficar, mas que seja um local de qualidade, onde ele aprenda e tenha segurança de ficar. E o Dream Academy é isso, ele junta conteúdo socioemocional, de empreendedorismo, educação financeira, tem orientação para a família, mas também tem práticas esportivas e práticas empreendedorísticas, né? Onde o estudante ele é desafiado a desenvolver projetos, a criar startup, e quando ele sai dali, ele já sai literalmente pronto para o mercado. Então, são soluções que agregam num ambiente educacional e que permite que o dono da escola tenha soluções que lhe permita crescer e se desenvolver, e que o nosso estudante também tenha uma trilha de aprendizagem satisfatória e que não seja repetitiva e cansativa, né? É a isso que nós temos nos dedicado, né? E é a isso que nós queremos investir cada vez mais tempo para trazer soluções cada vez mais assertivas e que ajude o mercado educacional brasileiro a, digamos, encontrar novos caminhos aí para a educação. Certo. E o que vem para o futuro? O que vocês têm planejado para 2024?
2024 é o ano do propósito aí, do avanço do Grupo Educarp, né? E eu diria que o ano de 2024 é o ano da nossa escola de escolas, que é o nosso modelo aí que estamos replicando para o Brasil inteiro, que é a nossa franquia Educarp, para encontrarmos empreendedores que tenham o mesmo propósito que nós de educar, de transformar. E eu diria que esse ano é o ano de chegarmos aí em todas as regiões do Brasil, de facilitar a implantação de novas escolas e através desse modelo de escolas, além de todos os empreendedores que têm esse propósito, que querem investir na área de educação, que querem transformar através da educação, talvez o ano de 2024 seja o ano também dos donos de escola, que através do nosso suporte da gestão Educarp tragam um novo olhar para a sua escola, um novo olhar para o seu mercado educacional, onde eles estão inseridos, tá? E aí, com esse novo olhar, trazer uma nova performance, uma nova expectativa, tanto para o time interno de cada escola, quanto para os estudantes e as famílias. E aí, eu acho que o ano de 2024 é o grande ano do Grupo Educarp, é o grande ano de expansão desse nosso modelo, que é um modelo tão envolvente, de uma cultura organizacional, de uma cultura educacional tão forte que temos aqui, né? E levar toda essa motivação, todo esse engajamento do nosso time para escolas do Brasil inteiro. Então, eu diria que o ano de 2024 é o ano do Grupo Educarp aí, digamos, se consolidar ainda mais a nível de Brasil. E que dá continuidade, se expandindo cada vez mais, às atividades daquele vendedor de sorvetes, não? O empreendedorismo, ele nos move. Eu tenho uma frase que eu sempre falo, que não chega a ser frase, mas eu falo que nós precisamos sonhar, executar e realizar. O ato de sonhar é necessário para gerar o start em tudo que nós queremos para a nossa vida. Mas muitas vezes nós temos o hábito de sonhar e achar que a realização é fácil, que ela está logo ali na frente. Sonhar é necessário, mas se não houver execução, se não houver o comprometimento de passar por todo esse processo, de evoluir nesse processo, você não vai chegar à realização. E quando você sonha e não realiza, isso te frustra. E ao te frustrar, muitas vezes isso gera uma depressão, você passa a ter uma crença diferente sobre si e que você acha que não vai conseguir realizar o que você tanto buscou. Então, é necessário sonhar, executar e realizar. E quando você entende isso, é fenomenal. Por quê? Porque você entende que essa trajetória ela precisa ser vivida plenamente. Precisa ser vivida plenamente. E viver plenamente é construir todo esse sonho e com essa trajetória você viver. E por que eu, digamos, dou uma pausa quando falo isso? Porque os dias passam rápido demais. E muitas vezes o seu sonho, ele tira da sua vida momentos especiais que precisam ser aproveitados nessa trajetória. Então, a construção desse sonho, a execução dele, precisa incluir alguns propósitos fortes na sua vida, né? Que é a sua crença, que é a sua família, que são os seus amigos. E aí, quando você inclui tudo isso na trajetória, o seu sonho ele se torna lindo. E quando você realiza, aí você está pleno. Por quê? Porque você percebe que a sua trajetória foi riquíssima, foi aproveitada e a sua vida teve um sentido, o seu propósito foi colocado em prática. E aí o seu legado, ele permanecerá independente de onde você consiga chegar, né? O sonho de menino, ele precisa ser renovado todos os dias. Os sonhos mudam. Eu costumo dizer que quando eu sonhava lá atrás em ter o meu primeiro empreendimento, quando eu sonhava em trocar a caixa de picolé por uma caixa maior, tá? Esse sonho ele foi realizado, mas eu precisei sonhar o novo sonho no dia posterior para continuar buscando. Então, se você quer sonhar, sonha muito, mas sonha grande, porque o tempo que você leva para sonhar o pequeno sonho é o tempo que você leva para sonhar o grande sonho. E quando você sonha o grande sonho, você no mínimo vai chegar a patamares mais altos, vai te levar a desafios maiores e isso vai te trazer ensinamentos maiores, né? Muitas vezes as pessoas sonham em ter
coisas que te permita estar em lugares diferenciados. Eu acho que o grande sonho tem que ser o aprendizado. O grande sonho tem que ser, digamos, tudo que o seu sonho te permite aprender com as pessoas que você se relaciona. E aí, tudo que vem é o plus, né? É o plus. Eu acho isso essencial no dia a dia das nossas vidas. O sonho, ele não pode ser, digamos, o carro que vai me levar a lugares que um outro carro talvez me leve, mas que tiraria momentos especiais da minha vida. Essa trajetória precisa ser muito bem pensada, muito bem planejada, mas também muito bem executada para a realização ser plena. Jackson, muito obrigado por participar desta edição de Isto é Sua História hoje. Sérgio, eu que te agradeço, muito bom estar aqui. Gratidão a Deus, aos amigos, aos colaboradores, gratidão especial aos meus familiares, a minha esposa e sócia Eliane. Enfim, gratidão a todos vocês. Espero que essa história inspire a você a realizar o seu sonho, a executar esse sonho. E, finalmente, quer nos conhecer um pouco mais? Acesse as nossas redes sociais, @RedeEduCarp, e vai ser um prazer conversar com você que está aí do outro lado. Muito obrigado. Obrigado. E obrigado a vocês que nos acompanharam até agora.